Nós vamos meditar na Palavra de Deus, Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. E nós vamos abordar o tema Mães que fazem diferença. Mães que realmente fazem diferença. Vamos ler então a palavra de Deus, Tito capítulo 2, versículos 3 a 5. A palavra de Deus diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadores, não dadas a muito vinho, mas mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Qual é a mãe que faz diferença? Todas as mães são caracterizadas pelo seu amor, dedicação aos seus filhos. Mas há um diferencial que vai fazer toda a diferença. Nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus, o apóstolo Paulo exortando as mulheres mais idosas e, portanto, mulheres mais idosas carregam a sabedoria das experiências da vida, e o apóstolo Paulo se dirigindo a essas mulheres mais idosas e, portanto, mais experientes e sábias, e exortando-as a ensinarem as mulheres mais novas, a transmitirem essa sua sabedoria, essas suas experiências, às mulheres mais novas, com a finalidade de que elas aprendessem a serem boas esposas, boas mães. E ele termina essa exortação dizendo: para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Esse é o diferencial da mãe que faz diferença. A mãe que faz diferença é aquela que tem a palavra de Deus dentro de si e vive de fato a palavra de Deus, exterioriza a palavra de Deus na sua maneira de viver, de tal maneira que a palavra de Deus não é envergonhada no seu lar. A palavra de Deus não é envergonhada nas suas ações, nas suas atitudes. Pelo contrário, ela está vivendo a palavra de Deus, ela está dando bom testemunho da palavra de Deus. Esse é o grande diferencial para uma mãe. Isso é que vai diferenciá-la na sua missão de mãe. É o bom testemunho da palavra de Deus. Bom testemunho da palavra de Deus no seu lar. Paulo está falando disso aqui. Está pedindo que as mulheres crentes mais experientes ensinem isso às mais novas. Como elas vão viver a palavra de Deus no seu lar, de tal maneira que a palavra de Deus não seja envergonhada, pelo contrário, a palavra de Deus seja
realmente acreditada por meio do seu bom testemunho. E como é que então a mãe que faz diferença vai viver a palavra de Deus no seu lar? A primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto é que a mãe que dá bom testemunho da palavra de Deus, a mãe que faz diferença, ela ama seu marido e ama seus filhos. Para ser uma boa mãe, é necessário também amar de fato o seu marido, amar de verdade o seu esposo. Até porque uma mulher torna-se mãe porque primeiro amou ao seu marido, senão ela não se tornaria mãe. O amor ao esposo, cronologicamente, vem até antes do amor dos filhos, aos filhos, na questão do tempo, na cronologia. E se você quer ser uma boa mãe, você tem que ser também uma boa esposa. Até porque seus filhos precisam muito disso. Seus filhos precisam muito ver que você ama o seu esposo. Seus filhos precisam muito ver que seu esposo lhe ama. Filhos precisam ter esse ambiente de amor em casa, esse ambiente de amor entre os pais. Filhos que não usufruem desse ambiente de amor entre os pais não são completamente felizes. Mamãe, você pode se dedicar totalmente ao seu filho. Você pode dar a sua vida pelo seu filho. Mas se você não estiver amando também ao seu esposo, o seu filho não será inteiramente feliz. Ele precisa disso. Pastor, de onde você tirou isso? Daqui da Bíblia e dos fatos. Eu não posso revelar aqui conversas de gabinete pastoral. Tem que ser ético. Conversas de mais de 35 anos de ministério pastoral. Não só aqui, mas também em 2 outras igrejas. Eu não posso chegar aqui e revelar essas conversas. Mas dessa experiência lidando com casais e famílias, eu posso lhe dizer que os filhos só são totalmente felizes quando marido e mulher realmente se amam. Os filhos precisam disso. E também há pesquisas estatísticas a respeito disso. Deus criou a família, Deus planejou tudo para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. E a harmonia do casal não é só para a felicidade do próprio casal. A harmonia do casal é para a felicidade dos próprios filhos. Mamãe, você quer ser uma boa mãe que faz a diferença, que realmente vive a palavra de Deus, dá bom testemunho da palavra de Deus? Ame seus filhos. E para ter um verdadeiro, inteiro amor aos seus filhos, ame também ao seu esposo. Não deixe o relacionamento conjugal esfriar pelos problemas do dia a dia, pelas diferenças, pelas discussões. Honre o seu marido, respeite o seu marido. Estime o seu marido. Seus filhos precisam ver isso. Seus filhos precisam sentir isso.
Mesmo quando você achar que seu marido está errado, continue respeitando, continue estimando o seu esposo. O esposo manifesta o verdadeiro amor à sua esposa. A palavra de Deus ensina lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que o marido manifesta verdadeiro amor à sua esposa, cuidando dela até mais do que a si mesmo. E, se necessário for, até mesmo sacrificando-se pela sua esposa. Uma vez eu li uma história que eu não sou de chorar, eu sou durão. Os irmãos já sabem disso. Mas quando eu li essa história verdadeira, eu derramei algumas lágrimas. Como diz o irmão Humberto, eu transpirei pelos olhos, né? O irmão Humberto diz que homem não chora, que guerreiro não chora, né? Transpira pelos olhos. Mas era a história de um casal que sofreu um naufrágio. E não vou entrar nos detalhes, mas para resumir, o marido salvou a esposa, mas para salvar a esposa ele exauriu suas forças e morreu afogado. Ele poderia ter se salvado nadando sozinho, deixando sua esposa para trás, mas ele carregou sua esposa até próximo à praia e terminou por se afogar porque estava exausto. Isso é amor verdadeiro, como a Bíblia manda. Se preciso for, se necessário for, sacrificar-se pela esposa. A Bíblia diz que o esposo manifesta assim o seu amor à sua esposa, cuidando, se necessário for, sacrificando-se, como Cristo sacrificou-se, deu a vida pela igreja para salvá-la. E a esposa manifesta o seu amor ao esposo de várias formas e também submetendo-se ao seu marido. A submissão ao marido manifesta amor ao marido. Nós vemos isso também lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. E aqui no texto que nós lemos, no versículo 5, final do versículo 5, diz o seguinte: submissas a seus maridos. Submissas a seus maridos. Não é que o marido vá ser um ditador, que não respeite a esposa, a sua personalidade, o fato dela ser um ser autônomo, independente, não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que a esposa deve ser submissa, ou seja, reconhecer a liderança do seu esposo. Lá em Amós capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: andarão dois juntos, se não tiverem entendimento. Andarão dois juntos, se não tiverem entendimento. É necessário que haja diálogo e entendimento entre marido e mulher. Mas a esposa deve reconhecer que o marido é o líder. Os dois devem comunicar-se, devem tomar decisões em conjunto, juntos, para o bem do casal, para o bem dos filhos, para o bem de todo o lar. Mas o homem precisa assumir a sua condição de líder e a mulher precisa respeitar isso. Tantos casais hoje em ruínas, porque isso não é vivenciado no casal. Quanta infelicidade, quantos casais que se separam, quantos casais que se divorciam e outros que não chegam a se divorciar, mas vivem debaixo do mesmo teto, mas já com um casamento totalmente fracassado, porque, entre outras coisas,
não puseram isso em prática. E o mundo moderno, a cultura que nós vivemos hoje, combate esses preceitos bíblicos. Eu tive que estudar bastante sobre a ideologia de gênero para participar de debates, inclusive fui à audiência pública na Câmara dos Vereadores, quando a Secretaria de Educação queria implantar ideologia de gênero no ensino municipal, no ensino básico. Estive lá, né? Fui convidado para outros debates sobre ideologia de gênero, dar palestras sobre a ideologia de gênero. E aí, para estudar a ideologia de gênero, eu tive que estudar também o movimento feminista. Porque a ideologia de gênero foi gestada dentro do movimento feminista. E aí eu aprendi coisas sobre o movimento feminista que eu não sabia. Nós pensamos no movimento feminista como aquele movimento que deu à mulher o direito de estudar. Nós pensamos no movimento feminista como aquele movimento que deu à mulher, conquistou para a mulher o direito de votar. Nós pensamos no movimento feminista como aquele movimento que luta por salários iguais para as mulheres. Realmente, no início, o movimento feminista tinha essas bandeiras. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, dos anos 50 para cá, o movimento feminista assumiu foi outras bandeiras muito ruins. Como, por exemplo, o direito de aborto livre para a mulher. É uma das principais bandeiras do movimento feminista hoje. E as adeptas dessa ideia costumam dizer assim: meu corpo, minhas regras. Entretanto, a criança que está sendo gestada no seu corpo, ela não é mais seu corpo, ela é um novo ser, embora esteja sendo gestada dentro do seu corpo. É uma bandeira das feministas. E pasmem, outra bandeira do movimento feminista atual é a vilanização do homem. O movimento feminista atual faz do homem o vilão de todos os males da sociedade. E o movimento feminista atual também diz que a mulher, Simone de Beauvoir, que foi esposa de Jean Paul Sartre, escreveu vários livros, vários romances, e nesses romances ela ia passando as ideias dela. Simone de Beauvoir já dizia que a mulher precisa se libertar do seu papel de esposa e de mãe. Olha que coisa terrível. Simone de Beauvoir dizendo que a mulher precisa se libertar do seu papel de esposa e de mãe. E as outras teóricas do feminismo que escreveram depois sobre o feminismo, dizendo quais deveriam ser as bandeiras do movimento, foram reafirmando e aprofundando essas ideias. E isso foi permeando a nossa cultura, de tal maneira hoje que as mulheres não aprendem mais a respeito disso, não se sentem nessa responsabilidade de serem boas esposas, nem de serem boas mães. Hoje, muitas mulheres dão muito mais valor ao sucesso acadêmico e profissional do que ao sucesso como esposa e mãe. E os homens também, porque para os homens o lar precisa ter a mesma importância. Para os homens, o casamento, os filhos também precisam ter a mesma importância. Mas os valores foram invertidos. E é por isso que
Tantos casamentos estão arruinados. E a sociedade vai se arruinando também. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina, não. A palavra de Deus diz que os dois, marido e mulher, precisam se amar e se respeitar. O homem precisa assumir o seu papel de líder. E a esposa precisa respeitar, a esposa precisa se submeter. É uma das evidências de que ela, de fato, ama ao seu marido. E, minha querida, seus filhos só aprenderão valores bons para suas vidas se eles observarem, seus filhos observarem isso na vivência do lar. Senão eles crescerão e formarão um ciclo sem fim. Se eles não observarem isso na sua casa, quando eles crescerem, a tendência deles será reproduzir o mesmo comportamento nos seus casamentos, nos seus lares. Provavelmente também serão infelizes nos seus casamentos e nos seus lares. Esse ciclo precisa ser quebrado, mamãe. Você precisa fazer a diferença, mamãe. Ame seu esposo, mamãe. E marido, papai, ame a sua esposa. Para o bem de vocês, para o bem de seus filhos. A palavra de Deus aqui diz claramente que as mulheres mais novas, as que têm pouco tempo de casadas ou ainda vão casar, já precisam ir aprendendo isso. Está muito claro aqui, para que ensinem as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos. Um dia seus diplomas não vão valer de mais nada. A velhice chega. Diplomas, carreiras não adiantam mais nada. O que adianta, o que fica, é uma família estruturada, é uma família feliz, é uma família que ama. Mamãe, faça a diferença. Viva a palavra de Deus no seu lar. Invista em primeiro lugar no seu esposo e nos seus filhos. Mas aqui também o apóstolo Paulo exorta as mulheres mais experientes a ensinarem as mamães, as mulheres mais novas, a serem virtuosas. A palavra de Deus ensina que devemos ser virtuosos, que devemos ter atitudes virtuosas, atitudes que revelem, que expressem o caráter do nosso Criador. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano pecou, sim, mas o Senhor Jesus Cristo nos perdoou dos pecados, nos redimiu. O Espírito Santo de Deus habita em nós com essa finalidade. Que nós, em nossas ações, possamos manifestar o caráter de Deus que é bom, que é amoroso, que é justo, perfeito. A palavra de Deus ensina que devemos ser virtuosos assim. E nós vemos aqui nesse texto que a mulher precisa ser virtuosa. A mamãe que faz diferença é aquela que é virtuosa, que espelha o caráter de Deus em suas ações, principalmente no lar, na convivência com seu esposo, na convivência com os seus filhos. Versículo 5 diz que as mulheres precisam aprender a serem moderadas. No original grego, a palavra que está aqui, sofron, significa
equilibrada, guiada pelo bom senso. Equilibrada, guiada pelo bom senso. Criou-se um mito de que o homem é racional e a mulher é emocional. Não vou entrar nesse mérito se a mulher é emocional ou não e tal. O fato é que a palavra de Deus exorta as mulheres a serem equilibradas, emocionalmente equilibradas. Tudo bem que, biologicamente, às vezes as mulheres estão um pouco em desvantagem em relação a isso, por causa do seu ciclo biológico. Há uma certa época do mês que as mulheres ficam mais sensíveis, mais... né? Uma vez eu vi um palestrante dizer que quando chega essa época, para o marido jogar uma caixa de chocolate para a mulher e desaparecer. Mas, minhas queridas, mesmo assim, mesmo tendo essa desvantagem, as mulheres precisam ter em mente que precisam exercitar o equilíbrio e o bom senso. Equilíbrio e bom senso. Deve conduzir não só o homem, mas também a mulher. Né? A mulher precisa ser moderada. O texto aqui também diz que ela precisa ser castas. Lá no grego é hagnos. Essa palavra hagnos, algumas vezes, também é traduzida para puro. E o sentido é esse mesmo. É no sentido de que a mulher deve ser pura, recatada. Mamãe, como são suas roupas? Suas roupas são sensuais? Como é a sua maneira de ser? Como é a sua maneira de falar? Revela pureza? Revela a sua castidade? Revela que você é só do seu marido? A sua beleza deve ser guardada só para o seu marido. Ninguém mais precisa ver sua beleza íntima. Só o seu marido. Vocês são um do outro. Mas hoje a sociedade estimula a sensualidade, inclusive que as mulheres casadas se exibam. Há mulheres casadas que querem competir com as jovenzinhas, algumas jovenzinhas, aliás, algumas não, muitas jovenzinhas, que andam por aí vestidas despudoradamente, com roupas justas, roupas curtas, roupas decotadas, roupas transparentes. Pastor, você é maldoso? E maldoso não. Você sabe muito bem como funciona a cabeça dos homens. Você sabe muito bem como os homens são estimulados pelo olhar, pela visão. E você sabe muito bem que quando se veste dessa maneira que eu me referi, você está estimulando, está provocando a sexualidade dos homens. Isso é química. E aí inventaram, o politicamente correto inventou que os homens não devem reagir, não devem ter qualquer tipo de reação interior quando as mulheres estão andando seminuas por aí. Mulheres, a palavra de Deus diz que vocês precisam ser puras e castas. A sociedade hoje é de uma permissividade sexual enorme. A sociedade hoje é a sociedade do vale tudo. E as pessoas estão se autodestruindo em amargura, em depressão. E não sabem por quê.
tanta coisa errada estão fazendo, tanta coisa que violenta a si mesmo. Essa libertinagem sexual só faz o indivíduo violentar a si mesmo. A pessoa vai em busca de prazer em prazer, daqui a pouco aquilo já não serve mais, já não tem tanta graça, aí vai buscar outra coisa, e aí vai em busca de perversões, disso, daquilo outro. O que faz o relacionamento sexual ser agradável para sempre é o verdadeiro amor de duas vidas que se unem com esse compromisso de companheirismo, de afeto para a vida toda. E está aí essa permissividade sexual toda, o sexo tão banalizado, e às vezes querem mamães que querem dar uma de sensuais. Mulheres casadas querem dar uma de sensuais, querem andar sensuais por aí. Tem mulher que acha que é sensual, né? Lábio grande, aí taca botox no lábio, né? Aí fica aquela boca, parece até o Pato Donald, né? Tem umas que não conseguem nem encostar o lábio de cima no de baixo. Pensam que estão lindas, abafando, sensuais. Aquele lábio de Pato Donald. E silicone para lá, silicone para cá, e não sei o quê, e dieta para ficar magra, e pinta cabelo de não sei o quê, e faz não sei o quê, e bababá. E aqui dentro? Será que você está bonita aqui dentro? Ou você está se preocupando só com a casca, que um dia vai envelhecer e vai acabar? E a beleza daqui de dentro? Mamães, não entrem nessa não, mamães. A palavra de Deus fala que você precisa ser casta, pura, recatada. Pura e recatada. A sociedade hoje fala que a mulher precisa ser empoderada. Eu pensava que esse negócio de empoderada, de mulher empoderada, era aquela mulher que ia à luta e que estudava bastante, se formava e fazia pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e conseguia os melhores trabalhos, fazia concurso e tal, conseguia os melhores trabalhos. Aí eu pensava, bom, deve ser isso que eles estão se referindo. Aí depois de algum tempo, ouvindo várias mulheres na mídia falando, eu fui perceber que empoderada que elas falam é a mulher que seduz todos os homens. E é isso que a sociedade ensina hoje para a mulher. Você tem que ser empoderada. Você tem que ser sedutora, sensual, seduzir todo mundo. Ah, que coisa, né? O tal do feminismo que diz que a mulher não pode ser objeto do homem, ensinando a mulher a ser objeto de cobiça do homem. Que contradição terrível. Que contradição terrível. Minha querida, não caia nessa história, não. Ah, eu quero ser poderosa. O seu poder está aqui dentro. O seu poder está aqui dentro. É a sua comunhão com Deus. É uma vida de oração. É o Espírito Santo cada vez lhe controlando mais e fazendo mais e mais com que você, em suas ações, em suas atitudes, você revele o caráter de Deus. Caráter de Deus que é santo, puro, perfeito, bondoso, amoroso. Esse que é o verdadeiro poder. Mamãe que faz a diferença, mamãe cristã,
Não vai atrás dessa história de sensualidade, de empoderamento, não. Você precisa mostrar essa virtude da castidade. E a outra virtude também que o texto aqui mostra é que a mamãe precisa ser bondosa. Ah, como Deus é bondoso conosco. Ah, mas ele não mandou a Covid? Quem disse? Quem disse que foi ele que mandou a Covid? Hã? O que é bom, ninguém lembra de Deus. O que é ruim, todo mundo quer colocar na conta de Deus. Ninguém lembra que Deus está providenciando os meios para nós continuarmos lutando contra essa situação. Ah, e hoje eu acordei feliz porque eu vi a notícia lá de um novo medicamento que foi testado na Austrália e deu certo. Não vou dizer o nome aqui porque eu não sou médico para dizer. Os médicos aí procurem, investiguem e eu tenho certeza que os médicos, o que realmente é bom, eles vão receitando para os seus pacientes. Isso é bondade de Deus, meus queridos, dando a capacidade para os pesquisadores descobrirem as soluções. Lá na Epístola de Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, de Deus. Mas nós fazemos assim, o que é ruim a gente põe na conta de Deus. Não é assim não, Deus é bondoso. Deus quer, inclusive, que você se arrependa de seus pecados, aceite Jesus como Salvador. Se você ainda não fez isso. A palavra de Deus diz no profeta Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio está condenado pelos seus pecados. Se o ímpio morrer nessa condição, ele vai sofrer a condenação eterna. Deus não quer que o ímpio morra. Deus quer que ele viva para se arrepender dos seus pecados, para aceitar Jesus como Salvador, ser perdoado dos seus pecados e ter a vida eterna, em plena comunhão com Ele. É isso que Deus quer. Deus é bondoso. A Bíblia fala também que Deus faz chover tanto sobre os bons quanto sobre os maus. O que significa isso? A chuva é essencial para a terra produzir o nosso sustento. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus faz chover tanto sobre os bons quanto sobre os ímpios, os maus, a palavra de Deus diz que Ele está cuidando de todos, para que todos possam viver. Até os maus Deus está cuidando. A bondade de Deus é muito grande. E a bondade de Deus é tão grande que Ele mandou Jesus para morrer por nós, pecadores, sofrer o nosso castigo. Deus é bondoso, o seu caráter é bondoso. E a palavra de Deus aqui diz que as mamães, elas precisam ser bondosas. A palavra lá no grego, agathos, significa benevolente, praticante do bem. Acho que todos vocês olham para suas mamães e veem bondade nelas. A minha mãe não podia ver ninguém assim com algum problema, com alguma necessidade, ela ficava incomodada até arranjar alguma maneira de ajudar aquela pessoa. E até com os animaizinhos ela fazia isso. Até com os bichinhos ela fazia isso. Eu lembro, ficou marcado na minha cabeça, né? Ela me levando para a escola, eu tinha 6 anos de idade, e vimos um gatinho lá com o olho tremendamente infeccionado. Todo dia, quando ela me levava para a escola, ela levava comida e dava remédio. Dava remédio para o gatinho. E, por fim, ela levou o gatinho para casa, terminou de tratar do gatinho em casa, ficou bom e ela deu o gatinho de presente para alguém que queria um gatinho. Era assim, até com os bichinhos. E eu aprendi o que é bondade, em primeiro lugar, ali olhando a minha mãe, observando a minha mãe. E quando me falaram que Deus é bondoso, eu entendi o que é bondade.
Mamãe, você é bondosa? Você só pensa em você e na sua família? Você pensa nos outros também, se preocupa, se importa com as outras pessoas também? Nós vivemos um tempo de muito individualismo. Nós vivemos um tempo mais do que de individualismo, de egoísmo mesmo. E nós, meus irmãos, precisamos manifestar o caráter de Deus, de santidade, né? Hagnos, pureza, castidade, não só no aspecto, pureza não só nesse aspecto da sexualidade, mas pureza também em todos os outros aspectos da vida. E precisamos manifestar esse caráter de Deus também bondoso, começando dentro de casa, mas manifestando a nossa bondade também às outras pessoas, a todos os outros seres. Eu gosto muito disso. Tem uma música de Vencedores por Cristo que fala: cuida do passarinho e também da flor, chama teu amigo para morar contigo. Né? Aquele amigo que está, de repente, passando alguma necessidade, na pior, chama para morar contigo. Bondade. Vamos manifestar a bondade de Deus. Mamãe, você precisa viver essa virtude também da bondade. Que bom que nós observamos isso nas mamães, né? A bondade. Você é virtuosa no relacionamento com seu marido? Você vive essas virtudes no relacionamento com os seus filhos? Você vive essas virtudes no relacionamento com todas as outras pessoas? A mamãe que dá bom testemunho da palavra de Deus e, portanto, faz a diferença, é a mamãe que é virtuosa. E, meus irmãos, tem uma outra coisa aqui muito importante para terminar aqui. A mamãe que faz diferença, a mamãe que dá bom testemunho da palavra de Deus, é a que prioriza o seu lar. Versículos 4 e 5 nós vemos isso. Para que ensine as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos. E no versículo 5 diz assim: serem moderadas, castas, operosas, donas de casa. Operosas, donas de casa. Mamães precisam priorizar o seu lar. Ah, pastor, mas eu tenho que escrever minha tese de doutorado. Tudo bem, escreva. Mas não descuide do seu lar. Ah, pastor, mas no meu trabalho eu recebi tais e tais tarefas. Tudo bem, mas não descuide do seu lar. E a mesma coisa os papais também, né? Não devem descuidar também das suas responsabilidades para com suas famílias. Mas a palavra que aparece aqui como dona de casa, lá no grego, oikouros. Hoje eu estou falando essas palavras esquisitas em grego, porque, infelizmente, tem gente que só dá crédito se a gente falar no grego ou no hebraico. Infelizmente. Eu acho isso totalmente dispensável. Eu acho isso totalmente indispensável, ficar dizendo a palavra no grego, a palavra no hebraico. Nós falamos que língua? Português. Mas, infelizmente, tem gente que só dá crédito, só dá valor. Se a gente ficar lá falando, no hebraico é isso, no grego é aquilo outro. Né? Mas essa palavrinha que está aqui no original grego, ela significa, literalmente, cuidadora da casa. Cuidadora da casa. A palavra de Deus está dizendo que a mãe é aquela que zela pela casa. E é a mulher que sabe fazer isso. O homem, por mais que se esforce, não é a mesma coisa que a mulher. Não é? A mulher tem aquele jeito todo especial. Uma casa onde não tem mulher não é a mesma coisa. Não é? Não é a mesma coisa.
Eu morei, nos tempos de seminário, eu morei, né, meu companheiro de quarto. Aquele quarto era o nosso lar. A gente procurava fazer aquele aquele quarto mais parecido possível com um lar, né? A gente se esforçava. Mas eu ficava pensando com saudade da minha casa, né, que a minha mãe organizava e tal, etc. Não é a mesma coisa. Homem que já morou sozinho, sem mulher, sabe disso. Por mais que se esforce, não é a mesma coisa. A mulher que tem isso aí, esse jeito, tudo isso, né? Você chega em casa e de repente encontra assim a casa mais bonita porque a mulher deu um toquezinho em alguma coisa, a esposa fez alguma coisa lá. Você está lá, tuas meias cheias de chulé lá no canto, né? Você já até se acostumou com aquele chulé. Daqui a pouco chega a sua esposa e fala, olha, vai ficar melhor aqui se você recolher essa roupa suja e jogar lá no cesto, hein, para lavar. Sim, é mesmo e tal. O homem é meio esquisito, né? Um ser meio estranho, meio esquisito mesmo, né? As mulheres gostam muito daquela história de que o homem foi o rascunho e a mulher foi a obra acabada. Elas gostam muito dessa história. Elas ficam toda boba quando a gente fala isso aí. Mas olha, quem sabe realmente cuidar do lar, quem sabe realmente zelar pelo lar, quem sabe realmente colocar aquele temperinho no lar, é a mulher. Ah, mamãe. E quando você não prioriza o seu lar, seus filhos, seu esposo sofrem. Não terceirize isso. Ah, mas eu tenho uma boa governanta e tal, etc. Mas não terceirize isso. Mais tarde você vai sentir falta. Mais tarde, quando você fizer aquele balanço da vida, você vai pensar, puxa vida, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo outro, podia ter feito assim. Faça hoje, faça agora. Zele por seu lar, faça do seu lar aquele cantinho gostoso para você, para o seu esposo, para seus filhos. De tal maneira que eles sintam prazer ao chegar em casa. De tal maneira que eles sintam-se cativados em ficar em casa, reunidos. Tudo ali é feito com amor. Coordena isso, zela por isso. Coloca o seu toque na sua casa. Não terceiriza isso, não. Não deixe entregue a uma governanta, uma diarista. Mesmo que você tenha meios para ter uma governanta, mesmo que você tenha meios para ter uma diarista, zele pela sua casa. Seja uma operosa dona de casa. Você sabe qual vai ser o almoço hoje que seu filho vai comer? Você sabe qual é o cardápio que rola na sua casa? Zele pelo seu lar, seja uma operosa, cuidadora da sua casa. A palavra de Deus diz que a mamãe que faz diferença, ela espelha a palavra de Deus também assim. Quando a mulher não se preocupa de amar marido e filho, quando a mulher não se preocupa em ser virtuosa, quando a mulher não prioriza o seu lar, a palavra de Deus é blasfemada. Mas quando a mulher cristã, quando a mamãe cristã está empenhada nisso tudo, quando a mulher cristã está priorizando isso tudo, ela dá bom testemunho da palavra de Deus. E aí ela faz diferença para o seu esposo, ela faz diferença para os seus filhos, ela faz diferença para todos que convivem com ela.
E aí vai acontecer o que diz lá no último capítulo de Provérbios, né? Diz que a mulher virtuosa será louvada, ou seja, será reconhecida e elogiada por todos. Mas o mais importante do que ser reconhecida e elogiada é que você terá consciência que, de fato, está fazendo toda a diferença, principalmente para os seus filhos, que crescerão lhe observando e conhecerão a palavra de Deus, e conhecerão que ela é viva e eficaz, porque ela está sendo viva e eficaz na sua vida. Mamãe cristã, que Deus a abençoe muito, ricamente, cada vez mais, e que você seja cada dia mais e mais essa mamãe que realmente faz diferença, porque o mundo em que nós vivemos está precisando muito, está precisando demais disso. Seja instrumento de Deus dessa forma. Que Deus abençoe muito. E que você seja plantada em Cristo para ser essa mamãe que faz diferença.